pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos. Eu já estou aqui para passar para vocês o nosso panorama de mercado para o mês de novembro. Lembrando que no panorama a gente sempre vai recapitular o que a gente teve de informação importante que mexeu com o mercado no mês anterior e tudo que a gente tem que continuar de olho para o mês de novembro, que pode fazer com que o mercado seja influenciado também. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que praticamente todos os materiais que a gente utiliza aqui nos nossos vídeos, a gente disponibiliza para vocês gratuitamente aqui no nosso site. Basta vocês verem aqui no relatório grátis e logo em seguida escolherem qual é o tipo de relatório que vocês querem ter acesso. Neste caso, esse nosso relatório do panorama fica aqui na parte de economia. Então, o que a gente teve de importante? Como é que fechou o mês de outubro? Primeiro, vamos ver como é que o mês fechou. Outubro foi um mês muito volátil. A gente teve o Ibovespa tendo uma alta de mais de 7% ao longo do mês. A gente chegou até o Ibovespa acima de 102 mil pontos, e logo depois, em especial nessa última semana, a gente teve uma queda que fez com que o mercado devolvesse toda a alta que ele tinha acumulado. A gente fechou o mês de outubro com uma queda de 0,69% no Ibovespa, com ele cotado a aproximadamente 93.900 pontos. Ponto que é legal a gente comentar aqui para quem gosta de mercado, a gente tem o índice que é o VIX. O índice é conhecido como o índice do medo. Ele de verdade ele mede a volatilidade das opções sobre o S&P 500. Ele chegou em patamares bastante preocupantes, ele chegou ali no patamar de 40 pontos, então é um indicador que o mercado acompanha bastante. Então, para quem gosta de mercado, tá aí mais um índice para vocês continuarem acompanhando. Com relação ao dólar, o dólar continua a sua alta, a gente teve uma alta de 2,17% agora ao longo do mês de outubro, com uma cotação fechando na casa de R$ 5,73. Importante a gente comentar, a gente sempre já, a gente tem falado muito praticamente o ano inteiro sobre a parte tanto da pandemia quanto com relação às eleições dos Estados Unidos. Começando pela eleição, a gente teve o início das votações agora e essa votação dos Estados Unidos ela deve ser bastante longa, em especial neste ano. Eles já têm um formato de votação bastante diferente do nosso, eles têm uma parte que pesa muito, que é a parte dos estados. Então, a gente não tem ali muita expectativa de ser muito rápida, né, a divulgação desse resultado. Eu estava lendo que a gente pode ter aí até meados de dezembro para a gente conseguir ter efetivamente a gente ter o resultado da eleição. Para quem tiver interesse de saber um pouco mais, isso está falando até aqui no relatório, mas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os efeitos que a gente pode ter nas nossas carteiras, o que a gente pode ter na nossa bolsa, eu fiz um vídeo com o Flávio no Papo em Alta da semana passada, então de quarta passada, a gente deixa para vocês o link aqui, muito bacana, o Flávio comentando muito sobre o que pode acontecer com o Trump ganhando, com o Biden ganhando, quais são as expectativas para o Ibovespa, para o S&P 500, então super interessante para quem quiser acompanhar um pouquinho mais. Com relação à pandemia, assunto que a gente também tem falado todos os meses, a gente teve agora na semana passada, um início não, mas na verdade a gente teve tanto em especial na Europa, mas na Espanha e na Alemanha em especial, um lockdown parcial começando agora nessa semana, então a gente teve desde segunda-feira do dia 2, esse lockdown já começou a acontecer, então a gente deve ter aí mais efeitos com relação à pandemia, a gente deve ter mais informações vindo aí nesses próximos dias e uma preocupação muito grande com relação a esse lockdown parcial é se eventualmente a gente passar a ter algo parecido aqui no Brasil, é com relação à situação fiscal. A gente teve um estímulo muito grande, em especial pensando no Brasil, né, aqui dentro da nossa economia, e isso pode fazer com que a gente tenha um desajuste fiscal aqui no Brasil ainda maior. Então, certamente esse assunto que a gente vai continuar acompanhando, sem a gente ter uma data concreta de uma vacina. A gente teve aqui no Brasil, agora parece que acelerou bastante o que a gente teve de testes, ainda tem aqueles desajustes com relação aos governos estadual, o governo federal sobre como é que vai ser feita essa vacinação, mas a gente tem aí alguns avanços, então a gente vai certamente continuar acompanhando isso. Para quem gosta de fazer comparativos, o Ibovespa, tanto a nossa bolsa quanto o real, continuam ganhando como os piores do mundo, então o Ibovespa continua sendo a pior do mundo, a pior bolsa do mundo em dólar, e o real continua sendo a pior moeda do mundo ao longo deste ano, então a gente tem aí uma queda acumulada muito grande, muito pior do que outros países que a gente tem também de economia em crescimento. Com relação a essa recuperação, a gente falou muito, como é que vai ser recuperação em V, recuperação em W, agora já estão dizendo até que pode ter recuperação com o símbolo da Nike, então cada dia a gente tem uma diferente. Ainda a gente está vendo uma recuperação em V em boa parte do mundo.
Talvez a gente, né, agora já começou a ter mais notícias ali, talvez de uma recuperação em W, onde a gente teve aquele primeiro V, depois uma queda, para depois a gente ter mais uma alta. Não tem como a gente saber, isso é claro que é uma especulação. O que a gente teve só de bom acontecendo, gente, com relação aqui no Brasil, isso na verdade em vários lugares do mundo, mas falando aqui, a gente teve as divulgações, começaram as divulgações em outubro dos balanços com relação ao último trimestre. E a gente teve os balanços realmente vindo mais fortes. Isso é muito bom, isso mostra com que as empresas realmente começaram a entender os efeitos da pandemia. Claro que isso não quer dizer que a gente vá ter uma recuperação em V por causa dos balanços. Eu sempre lembro que a Bolsa, ela reflete o que a gente já tem de informação. Então, essa informação de que os balanços viriam melhores do que no trimestre anterior, já era, entre aspas, uma informação velha, já era esperado. Então, de qualquer forma, isso é muito importante, né? É uma informação mostrando que sim, o mercado começou a se preparar bem em diversos setores diferentes. A gente, inclusive, fez um vídeo falando com relação aos bancos, será que agora eles vão? A gente também comentou com relação à VEG, que é uma das ações aí que mais subiu ao longo desse ano, ignorando completamente todos esses movimentos que a gente teve agora, né, de uma recuperação muito maior do que do próprio Ibovespa. Então, como eu comentei aqui na parte das eleições, a gente vai deixar ali o link para vocês, é super importante vocês verem, aqui vai ter um resuminho de tudo que a gente falou, mas o vídeo ficou muito bacana, o Flávio com diversas informações. Outra informação importante, antes de eu passar ali para as ações efetivamente que fazem parte da carteira, foi que a gente teve, enfim, a liberação dos BDRs para todos os investidores aqui no Brasil. A gente deve ter, ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, a entrada de diversos outros BDRs para os investidores. Para sempre vai existir uma discussão do que é melhor fazer, melhor investir em BDR direto, melhor a gente investir fora do Brasil diretamente, melhor a gente comprar fundos que comprem BDRs ou mercado internacional. Não existe nunca certo e errado. O que é bacana de qualquer forma eu estou no mercado já há 13 anos, quase 14. Quando eu comecei, não existia nem a chance da gente pensar em discutir, em ter uma discussão que nem essa, se era melhor comprar BDR ou se era melhor investir fora do Brasil ou comprar fundo. Então, a gente chegou num momento em que a gente passou a ter mais ativos disponíveis. Claro que fora do Brasil tem muito mais alternativas, aí cada investidor vai ter que conversar com o assessor e entender o que faz mais sentido, se é transferir o dinheiro para fora, lembrando que a gente tem uma parte tributária super complicada para quando a gente faz um investimento lá fora, dependendo do tamanho do valor. Então, investir aqui dentro pode ser uma alternativa. E ao longo desses próximos anos, a quantidade de BDRs disponível deve ser muito, muito maior. Eu, particularmente, acredito que a gente pode passar a ter, mais BDRs disponíveis do que ações das ações das empresas brasileiras ao longo desses próximos 2, 3, 5, 10 anos, para a gente poder fazer as compras. Então, isso é uma notícia muito, muito interessante para os investidores. Então, a gente tem ainda aqui essa comparação entre Estados Unidos e o mercado brasileiro. Como a gente já comentou, cada um tem um pouquinho de vantagem. Eu tinha feito agora o vídeo essa semana falando do guia de investimentos. O mais importante é diversifiquem as suas carteiras. Não importa o perfil do investidor, o importante é a gente conseguir ter uma parte aqui no Brasil e uma parte a gente ter fora do Brasil, pode ser nos Estados Unidos. A gente tem fundos que fazem compra de ativos globais, então também usando muito a Europa para isso. E depois, por último, a gente vai ter aqui então as expectativas com relação à nossa bolsa aqui no Brasil, então com relação à nossa carteira. Então, como é que a gente teve aqui? Primeiro, a gente teve os ajustes ali da nossa carteira. Então, a gente teve agora a nossa carteira no mês do mês de outubro. Ela caiu 2,8% contra 0,7% do Ibovespa, então caiu um pouquinho mais. E aqui a gente vai ter, então, as mudanças da nossa carteira. Foi só uma, tá, gente, que a gente teve, que foi a saída de lojas americanas e entrada de tenda. Eu sempre comento que, normalmente, quando a XP faz essas mudanças, não é porque ela deixou de acreditar na ação que ela está tirando, mas simplesmente porque pode existir um movimento mais interessante na ação que está entrando, né? O mercado agora da tenda, então a parte de construção civil, é um mercado que tem se falado muito, então um dos motivos pelo qual entrou. Então aqui a gente vai ter tanto a carteira com relação também ao preço-alvo de cada um desses ativos, que é como a XP trabalha. Então dentro da carteira a gente vai ter BBS3, depois a gente vai ter B3, Gerdau, Ômega, Localweb, Marfrig, Vale, Vivara e Via Varejo. E
O que é importante a gente conseguir entender? A gente vai ter uma divisão muito grande entre os tipos de ativos, então, por exemplo, a Ômega, Banco do Brasil, Local Web, que é uma outra alternativa. Então, pessoal, importante, como a gente já comentou diversas vezes, independente da forma que o investidor vai fazer a sua aplicação na parte de renda variável, é dividir com relação a setores, com relação a países, então é ter uma carteira muito bem dividida. Existe alternativa de ativos ainda, por exemplo, na parte de operações estruturadas, onde a gente vai pegar os títulos que a gente vai conseguir fazer operações, onde eu vou ter uma parte do meu capital protegido, então vocês vão ter diversas alternativas. Vou deixar para vocês ainda aqui as informações de 2 e-books que a gente fala na parte de renda variável, então um de renda variável efetivamente e outro e-book da parte de opções, já que eu comentei agora, então, das operações estruturadas. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do mercado, é super importante entender como é que as opções funcionam. Então, ficam aqui todas as informações. Lembro que a gente tem uma mesa de renda variável aqui no escritório que vai auxiliar vocês em absolutamente tudo que eu comentei, que vai fazer um trabalho ali a 4 mãos junto com o assessor de investimentos de vocês. Para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, entrem em contato conosco. A gente tem uma lista de distribuição também no WhatsApp, onde a gente passa informações. Essa lista é aberta e também gratuita para todos os investidores. Então, mesmo para o investidor que não é o nosso cliente, ele pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até mais.